Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada, queria pedir desculpa por esse vídeo estar chegando atrasado para você, né? Tá chegando na quinta-feira, mas o nosso dia combinado é sempre às quartas-feiras. Então peço desculpas por essa falha que eu tive com vocês, mas vai dar tudo certo, bola para frente. Vamos lá. Vocês lembram do que a gente estava falando nas últimas aulas? Bom, começamos falando sobre sintaxe, mais ou menos de uma maneira geral, o que era sintaxe. Eu fiz aquele joguinho lá para vocês entenderem a diferença entre morfologia e sintaxe, lembra? Depois a gente viu essa coisa da frase, do período, da oração. Bom, e aí em seguida nós passamos para o estudo mais aprofundado do sujeito. Vimos que a oração ela era dividida em sujeito e predicado, e aí pensando o sujeito a gente podia pensar diferentes tipos de sujeito, como o sujeito simples, está aqui em cima, sujeito composto aqui no meio, e aqui embaixo no finalzinho da aula a gente ainda falou sobre sujeito oculto. Estão lembrados? Esses três tipos de sujeito? Bom, muito bem. Então pensando nesses tipos de sujeito, eu estava lendo umas reportagens outro dia, lendo umas notícias, e aí eu me deparei com essa situação aqui, ó. Vamos ver essa notícia aqui. Aqui é só para te lembrar da última aula, você lembra? A gente viu algumas notícias, né? Falou aqui do cinema, teatro e museu, então aqui nós temos um sujeito composto. Vocês lembram que a gente viu algumas notícias? Então, continuando nessa história das notícias, eu estava lendo o jornal aqui, e aí eu me deparei com essa situação aqui, ó. Por exemplo, essa notícia aqui. Destruíram minha vida por causa de um vídeo, disse professora que desabafou a Bolsonaro, né? Então, destruíram minha vida por causa de um vídeo. Vai ter o verbo ali, destruir, diz professora. Quem é que disse? A professora que disse, tanto que eu tenho um sujeito simples, né? Quem que desabafou a Bolsonaro? Foi a professora. Mas como não está escrito professora aqui, então sujeito oculto, beleza. Destruíram minha vida por causa de um vídeo. Destruíram. Quem é que destruiu? É que tem um verbo, destruir. Eu destruí, tu destruíste, eles destruíram. Mas eles quem? Quem que destruiu? Uai, não tô entendendo esse negócio aqui não. Vamos passar pro próximo, ó. Sabem quem que é Esté? Eu não sei. Esté diz que usaram drone para fazer fotos da mansão dela. Opa, já é alguém importante que eu deveria conhecer. Tem uma mansão. Esté diz. Então quem que disse? Foi a Esté. Que usaram. Quem é que usaram o drone para fazer foto da mansão? Usaram o drone. Ué, mas espera aí, ela tá acusando. Invadiram minha privacidade. Não, mas quem que invadiu a privacidade dela? Alguém invadiu a privacidade da menina? Gente, não faça isso, né? Influência baiana foi criticado por estender roupas em área externa e se pronunciou sobre o caso nessa sexta-feira. Então, tadinha, a menina tá lá. Colocou a roupa dela para secar, e o povo brigou com ela lá no condomínio que não podia colocar a roupa para secar na área externa. Aí ela fala que invadiram a privacidade dela. Tudo bem, é verdade, o pessoal lá do condomínio invadiu. Agora já entendi mais ou menos quem foi. Vamos ver essa outra aqui que eu tava lendo. Zagallo relembra time repleto de camisas 10 no Tri. Zagallo relembra. Olha aqui, ó, o sujeito Zagallo tá relembrando o verbo relembrar. Zagallo relembra. Beleza, Tri. Disseram que seria impossível, mas vencemos. Quem é que vencemos? Quem é que vencemos? Nós. Nós é que vencemos, né? No caso, o Zagallo tá falando. Nós vencemos. Só pode ser nós vencemos. Só nós conjuga o verbo na forma vencemos. Mas não está escrito nós aqui, né? Então, isso é um sujeito desinencial, ou oculto, ou elíptico, ou subentendido. Tudo é o mesmo nome. São nomes diferentes para a mesma coisa. Então, disseram que seria impossível. Aqui o verbo dizer, ó, disseram. Peraí, mas quem é que disseram? Nós não sabemos quem que disseram que seria impossível. Olha que interessante, galera. Nesses três casos aqui, ó, disseram que seria impossível, destruíram minha vida e usaram drone, invadiram minha privacidade, usaram drone para fotografar minha mansão. Em todos esses casos aqui, apareceu um sujeito, quer dizer, na verdade não apareceu um sujeito. Não quero receber notícia disso, gente. Tá. Não apareceu um sujeito, na verdade, se a gente parar para pensar, né?
Tipo, a pessoa fez alguma coisa, né? Sim, porque alguém tem que usar o drone. Não pode ser ninguém ter usado o drone. Alguém tem que ter usado o drone. É, invadiram a minha privacidade. Alguém tem que invadir a privacidade dela. Quem foi, né? O Zagallo tá falando que disseram. Bom, alguém disse. Destruíram. Alguém destruiu. Mas, assim, a gente não sabe muito bem quem que praticou essas ações, né? Sempre que a gente tem um sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, a gente sabe quem praticou a ação, né? Mesmo que no sujeito oculto não venha escrito quem praticou a ação, a gente sabe. Mas aí a gente tem que ficar atento, então eu vou colocar aqui de pretinho, como eu estou colocando os outros, para um carinha chamado sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Muitas vezes a gente diz que uma ação aconteceu, mas a gente não fala quem é que praticou essa ação. A gente pode sim, às vezes, dependendo do contexto, dependendo por várias razões, a gente pode dizer que uma determinada ação foi praticada, mas de certa forma, digamos, não acusar ninguém de ter praticado aquela ação, ou não revelar quem praticou aquela ação, ou mesmo a gente pode dizer que uma ação foi praticada sem saber quem praticou aquela ação, né? Suponhamos que eu saia na rua, parei meu carro na rua, Deus me livre que isso aconteça um dia, mas enfim, parei meu carro na rua, e aí chego lá, vou na loja, saio, quando eu volto, cadê o carro? Putz, isso é o desespero de qualquer pessoa que tem um carro. Então, ela vira e pensa, putz, roubaram meu carro. Nossa, roubaram meu carro. Roubaram meu carro. Né? Ou às vezes você até descobre que o problema foi com você. Você estacionou numa vaga proibida, então você diz assim: opa, rebocaram meu carro, né? Bom, quando você diz roubaram meu carro, rebocaram meu carro, você não sabe quem que roubou, quem que rebocou. Bom, no caso quem rebocou você até sabe que foi a BH Trans, mas você não sabe, não está dizendo que foi a BH Trans. Está dizendo assim, que alguém rebocou seu carro, né? Então, nesses casos, a gente chama isso de sujeito indeterminado. Quando a gente diz que uma determinada ação foi praticada, mas a gente não revela quem praticou essa ação, né? Então, vamos escrever isso, ó. O que é um sujeito indeterminado? É aquele que não indica o responsável pela ação do verbo. A gente não consegue saber quem praticou a ação do verbo, porque tem um sujeito que ele é indeterminado, não se determina quem é o sujeito que pratica a ação do verbo, né? Nesse caso, e olha só, isso pode acontecer por N razões. Por exemplo, né, por que uma pessoa colocaria uma oração sem falar quem praticou a ação? Bom, a pessoa pode falar que uma determinada ação foi praticada sem falar quem foi, simplesmente porque ela não sabe. Por exemplo, é o caso da Esté. A Esté não sabe quem foi. Ela descobriu nas redes sociais lá a foto da casa dela circulando lá, se vocês lerem a notícia é mais ou menos isso que aconteceu, e ela não sabe quem praticou a ação. Mas mesmo sem saber que ela não praticou quem praticou a ação, ela quer denunciar isso aí. E é a mesma coisa lá do roubaram o meu carro. Nossa, roubaram o meu carro. Vou ligar para a polícia e falar assim: roubaram o meu carro. O policial vai perguntar quem? E eu vou falar, se eu soubesse, eu não chamo, não, quer dizer, até chamaria a polícia, mas assim, né, óbvio que eu não sei quem roubou meu carro. Então, a Esté também não sabe quem invadiu a casa dela. Mesmo assim, ela pode denunciar. Então, quando a gente não sabe quem pratica uma ação, a gente pode colocar um sujeito indeterminado para dizer que a ação foi praticada sem dizer quem foi, mesmo sem saber quem foi. Então, ó, o que é um sujeito indeterminado? Aquele que a gente não indica o responsável pela ação do verbo. É
estrategicamente, aqui é um A, tá? Estrategicamente usado para dizer, não, vou colocar assim, ó, para dizer que uma ação foi praticada aí vamos colocar assim, mesmo quando não sabemos quem a praticou. Então olha que interessante, galera. Isso é uma coisa muito interessante se a gente parar para pensar. A língua portuguesa permite que nós digamos que uma ação foi praticada, mesmo que a gente não saiba quem a praticou. Olha que possibilidades maravilhosas que isso pode nos gerar, né? Você pode, na verdade, fazer altas fofocas com isso, né? Ah, e por falar esse negócio de fofoca, às vezes você vai usar uma oração com o sujeito indeterminado, não porque você não sabe quem praticou a ação. Às vezes, simplesmente, você não quer dizer quem praticou a ação, né? Vamos pegar um exemplo aqui do colega que está jogando bola. Então tá lá o meu querido Rafael Hurtado, né, Rafa? Tá lá jogando bola no recreio, de repente tá lá jogando, o que acontece? Vem o D-Shark com o seu golpe fatal que a gente já conhece aí, que lhe deu esse nome, inclusive, e pronto, bate na bola e na verdade a bola vai parar lá no telhado. E a gente achou que ele ia fazer uma coisa espetacular, mas ele fez foi isso. A bola sai voando, cai lá no telhado. Bom, aí você vai virar pro Léo, né? Bons tempos, gente, saudades, Léo. Nossa, saudades, Léo, total. Bom, bons tempos quando podíamos chutar a bola no telhado. Mas aí você vai virar pro Léo e falar assim, Léo, então, o Diego, né, chutou a bola lá, jogou a bola lá no telhado. Pô, você não vai falar isso, cara. Você vai falar com o Léo que o Diego chutou a bola no telhado. A mãe dele vai matar ele, o Léo vai matar ele. Você tem que virar e falar assim, ô Léo, então, é o seguinte, chutaram a bola lá no telhado. Você não vai dedurar o seu colega, né? Você fala, não, Léo, chutaram a bola lá no telhado. Aí o Léo vai falar, quem é que chutou a bola? Você vai falar, não vi não, Léo. Eu só tô te dizendo que chutaram a bola lá, vão lá pegar. Então olha só, às vezes você não quer revelar quem praticou a ação, mesmo que você saiba. Por N razões você não quer revelar, né? Você não quer ser fofoqueiro, ou então você não quer se comprometer, né? A falar uma coisa que talvez você não tenha certeza. Bom, então por isso que eu coloquei que é estrategicamente usado para dizer que uma ação foi praticada sem precisarmos revelar quem a praticou. Então, parece com o de cima, mas aqui às vezes você realmente não fala porque você não sabe. Às vezes você não quer revelar, você não precisa revelar quem praticou, né? É o caso lá do Zagallo, por exemplo. Ó, quando o Zagallo falou assim, disseram que seria impossível, mas vencemos. Quem que disseram que seria impossível? Zagallo, ele, eu sei muito bem quem falou comigo que seria impossível, né? O jornalista tal, aquele comentarista tal. Quer dizer, ele não vai ficar ali citando todo mundo que falou também, né? Ele não vai queimar o cara, ou então ele não vai expor a pessoa, né? Ele vai falar assim, quem disse sabe muito bem o que disse, né? Então ele dá aquela generalizada, assim, ó, tipo, disseram que seria impossível, né? Você sabe muito bem que foi você, mas eu não vou aqui citar nomes, né? É igual o caso lá do Diego chutando a bola no telhado. Então, não vou citar nomes de quem chutou a bola no telhado. Então, disseram que seria impossível, né? Bom, quando a gente faz dá essa volta, assim, para não revelar quem praticou a ação do verbo,
a gente acaba podendo fazer isso através de um sujeito indeterminado, né? E existe uma outra maneira de... Não, aliás, existe talvez também uma outra razão para você usar um sujeito indeterminado. Talvez porque seja assim, muita gente fez aquilo ao mesmo tempo. E eu não sei precisar exatamente quem foi. Talvez foi isso que o Zagallo quis dizer também, não. O Zagallo vai dizer assim, não, na época eu lembro que um montão de gente falou, todo mundo falava que a gente ia perder e tal, mas nós ganhamos, então não é que foi uma pessoa que falou, ou só duas pessoas que falaram, né? Muitas pessoas falaram, todo mundo, ninguém acreditava. Então quando você, na verdade, você tem que generalizar o sujeito da ação, você tem que mostrar que uma galera falou aquilo, muita gente, eu nem sei direito quem que foi, né? Foi tanta gente, ou foi assim, uma massa de pessoas indefinida que falou aquilo. Aí a gente também pode usar o sujeito indeterminado. Foi o caso dessa moça quando ela estava falando do vídeo, né? Destruíram minha vida. Quem é que destruiu a vida dela? Não, foram várias pessoas, todo mundo que compartilhou o vídeo, todo mundo que riu do vídeo, todo mundo que criticou ela, né? As pessoas também anônimas que mandavam mensagem para ela. Quer dizer, não tem uma pessoa específica que foi responsável por destruir a vida dela. Simplesmente a vida dela foi destruída, né? A vida dela antes não era destruída, agora está destruída. Então, por uma questão lógica, alguém teve que praticar a ação de destruir. Mas a gente não sabe muito bem quem praticou a ação de destruir. Quer dizer, ela está tentando fazer uma generalização. Todo mundo, essas pessoas todas aí malucas, destruíram a minha vida, né? Então, uma terceira forma estratégica de a gente usar o sujeito indeterminado, e talvez essa seja muito importante, porque na redação do Enem de vocês, talvez vocês tenham que generalizar o sujeito de uma ação, é essa aqui. Quando você generaliza, você pode generalizar através de um sujeito indeterminado. Então, é estrategicamente usado para dizer que uma ação foi praticada quando queremos generalizar seu autor, a pessoa que praticou essa ação. Queremos generalizar. Sei lá, então vamos supor que o tema lá da sua redação é meio ambiente. Aí você vai falar assim, né? Desmatam a Amazônia cada vez mais. Quem é que desmata? Sei lá, o ser humano, as pessoas, os madeireiros, eu, você, enfim, todo mundo. Ou, quer dizer, um grupo aí que ninguém sabe direito quem que é. Enfim, você está querendo generalizar, né? Produzem tanta poluição que... Quem é que produz? Não, toda a humanidade produz, né? Então, quando você quer dar essa generalizada, você estrategicamente emprega um sujeito indeterminado, ok? E olha que interessante, vocês devem ter reparado aí, ó. É feito com o verbo, já viu aí? Na terceira, o que? Pessoa do plural. Professor, então como é que faz sujeito indeterminado? Bom, pega o verbinho, coloca na terceira pessoa do plural. Bom, aí você tem um sujeito indeterminado. Olha aqui, ó, não é coincidência que foi roubaram, rebocaram, né? Lá, ó, destruíram, disseram, né? Usaram, invadiram. Todos esses verbos estão conjugados na terceira pessoa do plural, porque a forma de fazermos sujeitos indeterminados é essa, verbinho na terceira pessoa do plural. Tranquilo? Bom, esse conteúdo espero que tenha sido bem simples. Então, vamos lá. Façam os exercícios para mim. 1 a 4, ok? Da página, ou das páginas, né? 488 a 489, tá? Lá do seu livro 3, que é o livro que a gente está usando aqui agora. A partir de agora a gente só usa o livro 3 mesmo, nem precisa ficar falando toda hora não, é sempre o livro 3, tá? Que a gente está usando aqui, ok? Então, façam esse exercício para mim, se vocês conseguirem, tá? Porque hoje é quinta-feira, né?
a aula já é amanhã, na sexta-feira, nossa aula presencial. Então, se vocês conseguirem hoje à tarde, tentem fazer aí, nem que seja 1 ou 2 exercícios desse grupinho aí. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas o que você puder fazer aí desse 1 a 4, aí a gente chega lá na aula de sexta-feira e tira dúvidas e tudo mais. Nesse exercício vai falar sobre sujeito simples, composto, oculto e também sobre indeterminado. Dá para você dar uma relembrada geral e tirar todas as dúvidas na sexta-feira. Combinado? Então, um grande beijo para vocês, boa quinta-feira para vocês e até amanhã.